vocês. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, só que não no capítulo sugerido, mas no capítulo 1. Capítulo 1, e eu penso o seguinte: nós estamos começando a festividade hoje, amanhã e domingo estará aqui ministrando o pastor Ubiranei, e eu achei interessante uma sequência aí, pensando neste tema e aplicando à igreja. E Apocalipse capítulo 1 é o resumo de todo o livro de Apocalipse. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo a exposição de Apocalipse e já são 7 mensagens e nós não conseguimos ainda encerrar o capítulo. Então é muita riqueza, e eu queria falar um pouco para vocês neste capítulo, só que nos versículos de número 10 ao 20, já encerrando este capítulo aí. Amém? Amém, irmãos? Eu vou ler do 9, né, até o versículo 20. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência ou na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Por causa de quê? Da palavra de Deus. Pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual dia? E deixa eu já abrir um parêntese aqui. Esse dia do Senhor não está falando da volta do Senhor, mas aplicando ao domingo, o primeiro dia da semana, que se tornou na igreja primitiva o dia do Senhor, o dia da celebração ao nosso Deus. Então, o que João está falando aqui, essa visão foi um dia de domingo, no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver a voz que falava comigo, e ao virar-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao homem, ou ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com o cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios ou de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí sobre os meus pés, ou sobre os seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens vistos, e as que são agora, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pai amado, a tua serva acabara de orar, e eu concordo com cada palavra que ela disse, e apenas te peço mais uma vez: nos confronta com a tua palavra, nos confronta, Senhor, que o nosso coração seja dilacerado. Pai
Pai amado, transpassado pela tua palavra, ferido pela tua palavra, para que caiamos aos teus pés arrependidos, Senhor amado, e ouçamos a tua voz. Não temas, levanta daí, eu sou o Senhor. Sim, Senhor, a tua palavra tem esse poder, ela nos confronta, ela nos fere, mas ao mesmo tempo ela nos cura, ela é o bálsamo, ela é vida para nós. Então, Senhor, mais uma vez, confronta-nos com a tua palavra, edifica-nos e conduz-nos em vida nessa palavra poderosa e graciosa, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos cantaram algumas músicas aí da década de 80, de Cícero Nogueira principalmente, e que fala, e tem uma outra que diz sobre a igreja, se queimado pelo sol da justiça, ela é morena, se tão tantos como a areia da praia, não é pequena. E vai falar da beleza da igreja, e vai dizer quem é ela. Ela é a noiva do Cordeiro, que proclama a paz, que condena o pecado. A igreja de Cristo é uma igreja forte, é uma igreja ataviada e poderosa. Nós temos pensado muito no livro de Apocalipse, e nós temos dito à igreja que nós temos um grande desafio. O maior desafio nosso em pregar no livro de Apocalipse é desmistificá-lo. Porque com raríssimas exceções, ao longo da história, nós temos ouvido falar do Apocalipse como aquele livro do caos, da confusão, quando aquele livro dos acontecimentos escabrosos, das dificuldades, um livro cheio de mistérios, quando na verdade a mensagem do livro de Apocalipse não é para meter medo em ninguém, não é para assustar ninguém, mas é para encorajar e fortalecer, para encorajar a igreja que está passando por perseguição, para permanecer em Cristo. Essa é a mensagem de Apocalipse, a mensagem daquele que esteve morto, mas está vivo. Nós estamos falando de um ambiente em que os imperadores estão se levantando como deuses, estão exigindo adoração, estão exigindo que não falem, que não preguem, que não falem do Cristo ressurreto, que não preguem essa mensagem. É eles que devem ser adorados. Nós estamos falando de uma época em que os irmãos estão tendo seus bens tirados, sendo perseguidos pelo Estado de Roma, e são aqueles que não são mortos, têm os seus bens tirados, ou como João, que porque está muito idoso, com mais de 90 anos, é enviado para uma ilha prisão. A igreja está sendo horrivelmente perseguida. A igreja está sendo perseguida. E o Senhor então traz essa mensagem para a igreja, para que a igreja não desvaneça, para que a igreja não perca a coragem ou o encorajamento, para que a igreja não deixe de estar, ou melhor, que permaneça em Cristo, fiel a Ele, porque o Todo-Poderoso é aquele que está no céu, mas que vem, que prometeu e que vem buscar a sua igreja. E Cristo então chama João e traz essa visão para João. E João vai falar de várias coisas. A igreja vai falar de quem é que está falando a igreja, a mensagem de quem é. Ele vai trabalhar muito com essa ideia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, desde a antiguidade, desde a eternidade, aquele que estava lá na criação, aquele eu sou o princípio, eu sou o fim, o mesmo Deus que estava lá na criação e que prometeu e trouxe a promessa do homem quando o homem cai, e ele dá a promessa de restauração, de redenção, é o mesmo que está dizendo: eu cumpri a minha palavra, e daqui a pouco está vindo a consumação de todas as coisas, e eu vou tirar vocês daqui, e eu vou glorificar vocês. Mas o ambiente é esse ambiente hostil em que a igreja está sofrendo a perseguição. E João então começa a falar dessa mensagem, e a partir do versículo 10 em si, é interessante que João vai falar algo no versículo 9,
Ele chama a atenção da igreja, ele diz, olha, versículo 9, ele diz, olha, eu sou João, eu sou o mesmo, e velho João, eu também sou o vosso irmão e o vosso companheiro na aflição, na paciência ou na perseverança de Jesus Cristo e no reino. Perceba que a essa altura todos os apóstolos estão mortos, tinham sido mortos, todos eles. Há 60 anos atrás, João foi chamado por Cristo e viu Cristo pela última vez sendo assunto aos céus, e ouviu há 60 anos atrás, ouviu a promessa de que aquele que havia subido e voltado para a glória era o mesmo que voltaria. E agora passaram 60 anos. João está com aproximadamente entre 96 e 97 anos. João é o último dos apóstolos vivo. João é o único que está vivo. Todos os outros foram mortos ao fio da espada, degolados, queimados. Todos foram mortos por causa do testemunho de Jesus. E João então escreve amando do Senhor, e ele apresenta para esses irmãos: olha, irmãos, eu sou o mesmo João, eu sou o vosso irmão. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, antes de entrar na mensagem propriamente dita, é que João está dizendo que a igreja é composta de irmãos. João é a maior autoridade viva da igreja. João é o apóstolo vivo e aquele que viu Jesus Cristo, que andou com Jesus e que permanece vivo. Logo, João é a maior autoridade da igreja vivo. Mas se ele não se coloca como apóstolo, ele não se coloca, e ele está dizendo que a igreja não é composta por autoridades e magistrados. A igreja é composta por irmãos que são iguais, que têm o mesmo Deus, que servem ao mesmo Deus, que têm as mesmas dores, que sofrem as mesmas perseguições e que têm as mesmas vitórias. A igreja é composta por irmãos que são iguais. E João diz: eu sou também o companheiro de vocês no reino que já está presente, no reino que já foi instaurado. Nós já fazemos parte desta realidade. O reino já está presente, o reino já foi instaurado. Nós temos o rei, e eles não são as grandes autoridades da terra, não são os soberanos da terra. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e esse reino já foi instaurado, ainda não na sua plenitude, porque daqui a pouco ele mesmo virá e ele nos glorificará, e aí viveremos a plenitude dos tempos diante dele, para a glória dele na eternidade. Nós somos companheiros no reino, nós somos companheiros também nesta vida do reino. Nós somos companheiros também por causa da palavra, nós somos companheiros também nas aflições. Vocês estão passando por perseguição, vocês estão passando por lutas, mas sabe de uma coisa? Aqui também eu estou exilado, eu estou preso por causa da palavra de Deus. E nós somos companheiros na perseverança em Jesus Cristo, em permanecer em Cristo. Então fiquem firmes e olhem só a mensagem que eu tenho para vocês. Olhem só a mensagem. Então João começa a falar da visão propriamente dita a partir do versículo 10. Então João vai falar da glória de Cristo na igreja. E eu entendo que essa é a mensagem. Enquanto o Senhor não vem, a glória dele se manifesta na igreja. O Cristo glorificado está na igreja. E olhe só como João chama a nossa atenção. Quando João ouve esta voz estrondosa, aí o termo está ali como de trombeta, de uma forte trombeta, e dá a ideia de que João estava ali tão concentrado, e ao ouvir esta voz estrondosa, ele assusta-se pelo volume e pelo poder dessa voz, e ele de ímpeto olha para ver que voz é aquela, de quem era aquela voz que estava falando com ele, e a primeira visão que ele tem não é de Cristo glorificado. É interessante demais isso aqui.
A primeira visão que João tem é de 7 candeeiros ou 7 candelabros de ouro. João olha e vê 7 candeeiros de ouro, 7 candelabros, 7 lâmpadas de ouro. E ele então vê no meio desses 7 candeeiros aquele que é semelhante. E João faz uma alusão a Daniel. Capítulo 8 a seguir até o 14, Daniel vai falar da vinda do Messias glorioso, e Daniel está fazendo referência primeiramente à primeira vinda de Jesus, mas também à sua segunda vinda. Está falando daquele que venceu a morte, daquele poderoso que está no meio da igreja. Mas irmãos, presta atenção como o texto vai se destrinchando. João diz que olha para ver quem ou de quem era aquela voz estrondosa que fala com ele. Virei e vi 7 candeeiros de ouro. Ouro está falando de refino e de glória. Todas as vezes que fala de ouro nas escrituras, principalmente no livro de Apocalipse, está falando de glória. Diga comigo, glória. Então João olha e vê, e nós temos aqui um símbolo que sempre foi o símbolo principal de Israel. Israel como esse candeeiro, como esse candelabro de ouro, que tinha que trazer luz, que tinha trazer luz para as nações, que tinha que clarear o ambiente entenebrecido, cheio de trevas, que tinha que demonstrar ou mostrar para o mundo a glória de Deus e atrair o mundo, atrair as nações pela glória de Deus refletindo em suas vidas. Então Israel recebeu esta missão de trazer luz para os mundos, mas Israel falhou nisso, rejeitou o Cristo, e Cristo então chamou o novo Israel, a igreja redimida. Cristo deu essa missão à igreja de refletir, de ser luz para o mundo, de ser luz para os povos e transmitir, refletir a glória de Cristo. Enquanto o Senhor não vem, a igreja tem a missão de refletir a glória de Cristo. Mas obviamente, o que destaca aqui nessa visão de João é que o Senhor está mandando uma mensagem primeiramente para as 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas físicas, e aos seus pastores. E João olha e vê esses 7 candeeiros de ouro, e o que o Senhor está dizendo é: qual é a visão que ele tem da igreja? Qual é o olhar de Deus acerca da igreja? Qual é o conceito de Deus acerca da igreja? Qual é a visão de Deus acerca da igreja? E nós iremos ver que, por exemplo, o mundo, ou nós vemos ali os imperadores vendo a igreja como pobres, miseráveis. A visão dos imperadores, das autoridades romanas e todas as autoridades políticas vê a igreja como uma coitadinha, como desnecessária, como débil, como insignificante. Quando nós olhamos para o conceito que o mundo tem da igreja nos dias de hoje, é uma igreja desnecessária, uma igreja alienada, um povo alienado, um povo desnecessário, um povo insignificante, que não tem valor nenhum. E quanto mais nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos vendo, principalmente no nosso país, um olhar de lá de cima, de Brasília, e dos congressos, e desses entendimentos, desses sentimentos tão diabólicos, que a igreja é desnecessária, estão fazendo de tudo para perseguir a igreja. E o pior de tudo é que a gente tem visto o crente falando mal da igreja, que a igreja é fria, que a igreja é morta, que a igreja está morna. Mas a visão de Cristo, a visão que Cristo tem da igreja é de uma igreja gloriosa e vitoriosa. 7 candeeiros de ouro. E a visão de João, no meio desses 7 candeeiros, havia um com roupas talares,
com uma glória maior do que a glória e a luz do sol no seu maior momento de resplandecência. Eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, no meio da igreja, eu vi o Cristo glorificado. O Senhor está dizendo que a glória dele está revelada na igreja. Alá, Shedeko, Veregassou. A igreja de Cristo não é uma igreja apática, morta, morna, fria, fraca, débil, inútil, insignificante. A igreja de Cristo é gloriosa, é linda, bem ataviada, e ela está dizendo, como já foi cantado, já foi dito, já foi lido, o Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja tem o Cristo glorificado que está no meio dela. O que Cristo está mostrando é que no meio desse candeeiro de ouro, a igreja é uma igreja gloriosa, a igreja de Cristo. Deus vem e mostra a igreja vitoriosa, uma igreja atuante, relevante, cheia da sua glória. Embora muitos crentes não estão dando valor a essa igreja, muitos estão abandonando a sua congregação, não têm valorizado a sua congregação. Mas eu quero dizer para você que aqui existe, aqui se reúne a igreja, a noiva do Cristo glorificado, e a glória de Cristo foi revelado na igreja. Somente na igreja, somente na igreja, a glória de Cristo é revelada. Nenhum outro lugar, somente na igreja. Cristo revelou a sua glória só para a igreja, mas como candeeiro, a igreja é a única que pode revelar a glória de Cristo. Então, meu irmão, se esse Cristo ressurreto, vitorioso, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que disse que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, nós não devemos ter medo de qualquer ataque do inferno contra a igreja, porque a porta do inferno, é o diabo que tem que temer esta igreja corajosa, ataviada, cheia da glória de Cristo, porque Cristo está no meio da sua glória, no meio da sua igreja. A glória dele foi revelada aqui. E aí João fala isso, que ele vê as 7 igrejas, e no meio da igreja aquele que é semelhante ao Filho do Homem. E mais à frente ele vai dizer, se não me engano, no versículo 16, que eu vi 7 candeeiros, ou melhor, 7 estrelas na sua mão direita. Obviamente existem algumas correntes aí, 2 principalmente, que vai falar que essas 7 estrelas são 7 anjos, e de fato 7 anjos que são enviados especialmente para cada uma daquelas igrejas. E isso, embora pareça estranho, pareça esquisito, pode ser, não é um problema não. Se nós formos analisar bem as escrituras, nós iremos ver que é um fundo de verdade. Mas mais à frente o Senhor vai dizer a cada igreja: e ao anjo da igreja em Sardes escreve. E anjo é mensageiro de Deus, é responsável por trazer uma mensagem de Deus. Logo, o Senhor está falando que os anjos, ou que as 7 estrelas, são anjos, não os seres espirituais, mas os pastores que são responsáveis para trazer a mensagem de Deus na igreja. E é interessante que o que João mostra, o que Deus mostra a João, é que os 7 pastores estão na mão direita do Senhor. Isso quer dizer proteção, segurança, autoridade, mas sobretudo da palavra mão, manutenção. Quem sustenta, quem mantém, quem chama, quem guarda, quem escolhe, quem protege, quem livra, quem dá autoridade à igreja e à sua liderança é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele está no meio da igreja.
Ele está no meio da igreja. E aí João continua dizendo que ele está no meio da igreja. Versículos 13 a seguir. E vi no meio dos 7 candeeiros um como filho do homem. E aí, como eu disse, João está fazendo alusão principalmente ao livro de Daniel. Aliás, o livro de Daniel tem tudo a ver com as revelações, embora alguns interpretem de maneira totalmente errada o livro de Daniel, dividindo minuciosamente, querendo entender tudo, até mesmo as coisas que não estão reveladas. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu gosto muito de estudar. Eu sou curioso, sempre fui. Tudo quanto é corrente escatológica, eu gosto de estudar. E eu fico incrivelmente olhando como muitos ficam brigando para saber quem tem a interpretação, o entendimento correto e as correntes corretas, irmãos. E isso aí vai dar briga de anos. Eu só entendo uma coisa, que essa corrente tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, gente, eu tenho dito na igreja o seguinte: esses irmãos aqui de Apocalipse, essas igrejas estão passando por tribulação, sim ou não? Sim ou não? Sofrimento, morte, perseguição. E o Senhor escreve uma mensagem para que eles estivessem preparados, dispostos até morrer. E eu estou vendo um monte de crentes ao longo da história falando: não, eu não creio que a igreja vai passar por grande tribulação. E se passar? E se passar? A questão é: eu estou em Cristo suficientemente para atravessar grande, pequena, média tribulação? Eu estou preparado em Cristo. Quando vier as tribulações, as angústias da vida, eu vou permanecer em Cristo. Eu estou em Cristo. Ou estou torcendo: Senhor, não vem agora não, não vem agora não. Então tira logo a igreja daqui, antes de eu desviar, antes de vir as perseguições. Irmãos, nós precisamos permanecer em Cristo. Milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, isso é interessante para a gente conhecer, sim, mas irmãos, nós devemos saber que se permanecermos em Cristo, aconteça o que acontecer, tudo vai terminar bem. Tudo vai acontecer, aconteça o que acontecer, tribulação, pré-tribulação, mid-tribulação, pré-milenismo, pós-milenismo, tudo vai ficar bem para aqueles que permanecerem em Cristo. Qual o segredo? Permaneça em Cristo, seja fiel em Cristo, esteja preparado para os piores momentos da vida, porque não pense que a coisa vai melhorar não, cada vez mais vai apertar. O cerco está fechando e apertando contra a igreja. Perseguição cruel virá, e somente aqueles que permanecerem em Cristo serão fiel até a morte. Olha só, ser fiel até a morte, ou seja, esteja preparado até mesmo para morrer por causa de Cristo. Se isso não for tribulação, meu irmão, se isso não for tribulação, no mundo tereis aflições. Mas dizendo, continuando aqui, Jesus está no meio da igreja. Esse Senhor glorificado, Ele está no meio da igreja. E o que está dizendo, olha, e é engraçado que, engraçado não, sério, é que a todas as igrejas, na carta especificamente, às igrejas, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Sabe por que Ele conhece as nossas obras? Porque Ele está no meio da igreja. Ele não está ausente, Ele não nos deixou aqui, não nos abandonou ao acaso não. Está bem de boa lá na sua glória, e olhando e acontecendo. A igreja que se vira não, Ele está no meio da igreja. Ele conhece as nossas obras. Só que isso tem um ponto positivo, mas tem um negativo também. Ele conhece
conhece as nossas obras, Ele sabe das nossas lutas, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as provações que nós enfrentamos, Ele sabe das agonias que nós enfrentamos, Ele conhece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, é Ele que nos fortalece, e quando nós decaímos diante das provações, é Ele que nos põe de pé e nos sustenta, mas Ele também conhece as obras daqueles que não têm compromisso com Ele. Eu conheço as tuas obras, tem nome de que é vivo, mas está morto. Diz que é rico, mas é pobre, miserável, cego e nu. Eis que estou à porta e bato. Eu conheço as tuas obras. Diante dele é impossível botar uma máscara. Diante dele só é possível ser quem somos. Ele diz nesse mesmo livro, aquele que é santo, aliás, no texto mesmo sugerido para essa festividade, aquele que é justo, pratique mais, aquele que é injusto, que fique na sua injustiça. Eu sei quem é quem. O Senhor que passeia no meio da igreja, o Senhor que está no meio da igreja, que sustenta a igreja, Ele conhece a mim e a você. Ele nos conhece, e Ele nos conhece não porque alguém contou, que alguém fofocou. Ele está no meio da igreja, e nós devemos saber que embora Ele esteja vindo, embora Ele ainda não veio nas nuvens para buscar a igreja, Ele permanece no meio da igreja, fortalecendo-a. Jesus está no meio da igreja. Eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Pense comigo, se ele fosse escrever uma carta agora para cada um de vocês, e essa carta fosse lida aqui agora, o que é que ele ia falar? Quais obras que nós temos praticado diante dele? Eu me lembro, talvez alguns irmãos aqui conheçam, do pastor Alvino. Quem lembra do pastor Alvino? O pastor Alvino tinha uma fama, e era um homem, ele é um homem de Deus, que ele ainda está vivo ali em Vitória da Conquista. E o pastor Alvino sempre foi um homem muito usado nos dons espirituais. E ele chegava no lugar, estava pregando, de repente Deus começava a revelar. Quem estava assim, quem estava assado. Uma vez ali em Camacan, nós estávamos em uma festa, e de repente aquele movimento tão gostoso, em um domingo pela manhã, levantou uma mulher lá atrás, falando línguas estranhas, e todo mundo glorificando a Deus. Ele chegou assim e falou: queima ele, Jesus! A mulher caiu endemoniada, e Deus começou a revelar coisas daquela mulher, né, que tinha uma máscara de santa. Escute o que eu estou falando e por que eu estou falando isso. E quando o pastor Alvino era convidado para estar nas igrejas e pregar nas igrejas, tinha um bocado de gente que não ia. Será por quê? Se o Senhor fosse revelar aqui, irmãos, e dizer: eu conheço as tuas obras, e avisasse antes: pastor, avisa para a igreja que eu vou revelar as obras de todo mundo, será que estaríamos todos aqui? Ele é tremendo, ele não envergonha ninguém. Nós envergonhamos um ao outro, mas quando ele revela é porque ele quer tratar. Ele trata com essa igreja. Perceba que mesmo essas igrejas, que a mesma carta que ele mandou, a mesma visão que ele deu para João acerca da igreja de Laodiceia,
ele deu acerca da igreja de Filadélfia, ou o contrário. Quantas igrejas João viu? Todas as 7 igrejas eram de ouro ou alguma era de bronze? Todas eram gloriosas. O Senhor zela pela sua igreja, Ele está no meio da igreja, Ele conhece a obra de cada um de nós. Nós somos parte da igreja de Cristo. E quem é o Jesus, quem é o Cristo que é visto por João? Eu estou caminhando para o final. Quem é o Cristo que é visto por João no meio da igreja do Senhor, das igrejas do Senhor? A música que nós escolhemos, pois ninguém pode parar a igreja, agora no nosso aniversário. E pensando bem, só tem alguém que pode parar a igreja. A igreja que sou eu. Só eu posso pará-la. Mas a igreja de Cristo, a igreja que é a noiva do Cordeiro, a igreja que está bem ataviada, bem enfeitada, bem produzida, bem embelezada pelas Escrituras, pela comunhão, pelo poder do Espírito Santo, eu quero ver quem é que consegue parar a igreja. Porque Jesus está no meio dela. Mas que Jesus está no meio dela? Veja então os versículos 13 a seguir, que dizem assim, no meio dos 7 castiçais, ou no meio das 7 igrejas, Deus já ir parafraseando. Eu vi Jesus Cristo vestido de roupas talares, ou de roupas compridas, de roupas reais, de roupas sacerdotais. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Os seus olhos como chamas de fogo. Está falando da glória, está falando da soberania, está falando do reinado dele. Ele é esse sacerdote santo, esse sumo sacerdote, e ele também é esse rei soberano. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Está falando aqui, João está vendo o Cristo nos seus 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. E o que João está dizendo? Que o sacerdócio de Cristo, João está dizendo que o reinado de Cristo, Cristo em seus ofícios, rei, profeta e sacerdote, está na igreja, e a igreja tem a autoridade de Cristo para exercer o sacerdócio, exercer essa função de profeta, de pregar, de esmiuçar, de pregar contra o pecado. A igreja tem o ofício de Cristo. O Cristo está agindo, continua agindo no meio da igreja. E lá no início desse capítulo, João está dizendo: olha, vocês me são, Deus está mandando, e os João diz: vocês me são reis e sacerdote. Um rei e sacerdote, aquela mesma mensagem de que Pedro disse no capítulo 2: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Nós precisamos exercer o sacerdócio, o culto legítimo, somente a Ele. Nós, a igreja, é a única que pode se reunir e cantar, salmodiar, falar a palavra de Deus, adorar a Deus com toda a sua vida, porque nós recebemos esse ministério de sacerdócio, e a nós cabe proclamar a glória de Cristo através do nosso ministério. A nós convém exercer esse ministério profético da palavra, que condena o pecado, que chama o arrependimento e que traz encorajamento. A igreja precisa ver esse Cristo que é soberano, o Filho, o Messias glorioso, essas vestes talares, essas vestes compridas, com cinto que vai à altura do peito, olhos que vê
todas as coisas, olhos como chamas de fogo. Olha esse pés de bronze que fala sobre o juízo divino, o Cristo que vai trazer o juízo sobre todos aqueles que não lhe obedecem, que não lhe confessam. E é a igreja que tem esta missão de pregar esse evangelho e de repetir esta glória. E esta igreja que tem que olhar e desejar ardentemente que Ele venha, diferente da geração que nós está torcendo para que Ele não venha agora, porque senão isto é uma ameaça aos nossos planos terrenos. Jesus não vem ainda, porque eu ainda não casei. Não, Senhor, não vem ainda porque eu ainda não tive filho. Não, Senhor, não vem ainda porque eu ainda não vi meu neto. Não, Senhor, não vem ainda porque eu não terminei a minha faculdade. Não, Senhor, não vem porque eu ainda não comprei a minha casa. Não, Senhor, não venha porque... Na verdade, desculpa, não, Senhor, não venha porque eu não estou preparado. Nós muito mais do que falar da vinda dele, até que ele venha. Aliás, foi esse o conselho de Paulo, quando escrevendo à igreja de Corinto, orientando sobre a ceia. Estareis anunciando a sua morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós devemos não somente falar, coisa que está cada vez mais escassa nos púlpitos da igreja, acerca da volta de Jesus. Mas sobretudo nós precisamos desejar que Ele venha e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas não é dizer apenas proferir essa palavra, é agir desejando, é ter um comportamento de quem quer ir logo morar no céu, porque entende que este mundo não nos cabe mais. Nós precisamos desejar a vinda gloriosa do Cristo que ressuscitou e está vivo. Eu tenho muitos sonhos, irmãos, e são sonhos grandiosos. Se Cristo vier agora, costumo dizer às minhas duas filhas, que dizem que vão fazer medicina, está estudando para isso. Eu sempre digo para elas: olha, qualquer coisa que vocês forem fazer neste mundo, lembrem-se que vocês vão descer para ser médicos, para ser o que quer que seja, e vocês vão descer da posição que vocês já estão. Serva de Jesus Cristo é a coisa mais importante que vocês precisam ser. O que quer que vocês forem exercer, e vocês devem sonhar, estudar e buscar isso, vocês vão simplesmente descer para ser, e vocês vão pregar essa profissão e trazer para cá. Vocês não devem sair da posição mais elevada que existe, de ser servo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo glorioso, ressurreto, está no meio da igreja. A sua glória, a glória de Cristo, a glória incorruptível, a glória do Cristo maravilhoso é revelado na igreja e por meio da igreja. Jesus é o Senhor da igreja, o dono da igreja, e Ele é aquele que mantém a igreja, que mantém o ministério da igreja, a liderança da igreja, que conduz, que encoraja, que enche de glória e de poder. E eu pergunto para encerrar para vocês: o que é que você quer fazer? O que é que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Já pensou nisso aí? Poxa, quando Jesus voltar, eu quero estar fazendo isso. Pensa em algo que você quer estar fazendo, quer muito estar fazendo quando Jesus voltar. Vamos lá, Rodrigo, você quer estar fazendo o que, Rodrigo? Trabalhar no reino dele. Servindo a Ele. Tu já quer ir? Adorando.
Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, irmãos, nós vivemos e precisamos viver de tal forma, esperando a vinda dele, que a minha resposta não pode ser outra. Eu quero estar fazendo o que eu faço todo dia. Eu quero estar fazendo o que eu faço todo dia. Eu quero estar, se Jesus voltar, eu quero estar trabalhando. Eu quero ir. Eu quero estar lavando o prato. Se eu estiver lavando o prato, eu quero ir. Se eu estiver na praia tomando banho, nós devemos entender que Cristo não vai ficar esperando você fazer aquilo que agrada a Ele para Ele vir, não. Ele já te chamou para você fazer isso. Ele te salvou para você fazer isso. Então nós devemos viver cada dia fazendo o que nós fazemos todos os dias, no nosso dia a dia, fazendo como para Cristo, estando preparado. Oh Senhor, eu quero estar lavando os pratos, ou lavando o banheiro, e de repente fica a bucha lá, fica lá, prato cair no chão. Eu quero estar fazendo o que estiver fazendo, mas eu quero estar em Ti. Então, Maranata, viva em Cristo até que Ele venha. Continue vivendo em Cristo até que Ele venha. Coloquemos em pé no nome de Jesus.